Kelly Cadanos, Jorge Cajuru, Eduardo Cunha. O presidente Bolsonaro não para de angariar apoios de pessoas fabulosas. Muito bem acompanhado, nosso presidente, eu diria. Kelly Cadanos, a representante do Regra dos Terços aqui no Anexo 5. Eu sou Rogério Galindo, que represento o Plural nesse majestoso programa que você tem todas as quartas-feiras para falar de política. Antes de a gente começar, deixa eu fazer a lição de casa, antes que a Kelly me mande e-mails desaforados, como ela sempre faz assim que a gente termina o programa. Clica no sininho, se inscreve no canal do Regras dos Terços, mas de preferência também no canal do Plural, que você recebe todas as notificações e acompanha o Anexo 5, esse seu programa em vídeo sobre política nacional. Eu aqui de Curitiba e a Kelly no epicentro do poder. Kelly Cadanos, esse fim de semana, esse começo de semana só se fala em CPI. Quanto tempo a gente não ouvia falar de uma CPI? Até dar uma animada, né? Pois é, né? Deu até uma animada, né? Mas assim, essa CPI ela já é mais do que previsível, né? A gente já tem o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já estava dando esse spoiler desde janeiro, né? Que uma CPI da pandemia ia ser inevitável, né? Aparentemente, o Supremo concordou com ele, né? Agora vamos ver quando essa CPI sai efetivamente do papel, né? Se é que sai. Bom, só para explicar o comecinho do programa, aqui a gente falou do Jorge Cajuru, que acho que todo mundo já meio que sabe por que vai aparecer na história, mas o Eduardo Cunha, que era o antecessor do Rodrigo Maia, aí, que a gente estava falando, né? Apareceu também, né, no noticiário essa semana por dizer que, se estivesse no poder, não está porque está preso, né? Se estivesse no poder, estaria ao lado do presidente Bolsonaro para evitar o lulismo, né? O Eduardo Cunha, que era o mestre do regimento, saberia lidar bem com essa situação da CPI, você acha, Kelly? Com toda certeza, ele saberia lidar muito bem com a história da CPI. Apesar de que o Arthur Lira não está muito atrás, não, do Eduardo Cunha. Tanto é que lá na Câmara a possibilidade de abertura de uma CPI é quase nula, né? Então as chances de rolar mesmo uma CPI é no Senado, onde o Supremo já, inclusive, precisou se meter para que o requerimento da CPI fosse lido em plenário, né? Como aconteceu nessa semana. Mas, para surpresa de um total de talvez 2 ou 3 pessoas no todo o Brasil, o Eduardo Cunha disse que apoiaria Bolsonaro se ainda estivesse, né, com um mandato de deputado federal, né? Então, mas vamos fazer uma breve recapitulação, porque sempre corre o risco, né, da pessoa estava vendo só o Big Brother, estava fazendo outra coisa da vida e não acompanhou. Essa figura extraordinária da vida política nacional, que é o Jorge Cajuru, sim, aquele Jorge Cajuru da TV, aquela pessoa um tanto curiosa, né, que se elegeu senador exótica, excêntrica, você pode escolher o seu adjetivo favorito, né, se elegeu senador pelo Cidadania de Goiás e tem, inclusive, a prática de decidir como vai votar em cada projeto de acordo com enquetes que ele faz na internet, que é, na verdade, o método que Deus quis para a democracia representativa, né? Ele só está trazendo essa verdade para nós. Então, o Jorge Cajuru, que tem esse passado e esse presente brilhantes, nos deu uma notícia importante nessa semana em função da decisão do Supremo. Explica rapidinho aí. Pois é, né? Em relação a essa decisão do Supremo, Jorge Cajuru gravou uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, falando sobre essa CPI, em que o presidente pedia para que ele, além de apresentar um pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, também pedia para que o escopo da CPI da pandemia fosse alterado para incluir também a investigação de estados e municípios, né? Não só a atuação do governo federal, né? A gente lembra que o pedido dessa CPI, que foi feito pelo Randolfo Rodrigues, o senador da Rede do Amapá, pedia a investigação da atuação do governo federal, em especial em relação ao caos que aconteceu em Manaus, onde faltou oxigênio para pacientes que estavam entubados, né, com o Covid-19. Então, esse era o escopo inicial, e o presidente pedia nessa ligação para que o Cajuru atuasse também para investigar prefeitos e governadores. Agora, não sei se você reparou, Galindo, mas o presidente Jair Bolsonaro teve uma aula de etiqueta, né, de abril do ano passado, naquela reunião ministerial para cá, ou tem uma coisa muito estranha nessa ligação, né? Não tem um palavrão, né? A ligação inteira.
Pois é, ainda não revelaram todos os trechos. Na verdade, parece que tem uma vez que ele fala do Randolfo Rodrigues, e ele fala um palavrão para o Randolfo Rodrigues, mas em geral, Tem realmente. essa parte, né? Que a gente já nem fica mais chocado, né? Com o presidente da República ameaçando agredir um senador, né? Mas enfim. Mas de fato, tem toda a cara, né? Só faltou no começo da gravação alguém dizer silêncio no estúdio, né? Para ficar mais evidente o que estava acontecendo naquele momento ali, né? É lógico que aquilo não foi vazado e o Jorge Cajuru, inclusive, estaria cometendo um crime vazando uma conversa com o presidente da República, mas o presidente da República também cometeu crime durante a ligação, né? Não só ameaçando um senador, como ameaçando ministros do Supremo também, né? E, além disso, né, Kelly, o escopo da CPI, como você estava falando, não pode incluir estados e municípios. O Senado não tem atribuição para isso, né? Exatamente, o artigo 146. Eu sei disso porque a gente estava gravando direito em português de amanhã e também é sobre CPI. A Kelly Então, Cadano está virando uma espécie de Reinaldo Azevedo do anexo 5. Aqui é o artigo tal, inciso 5º da Constituição. Exato, o artigo 146 do regimento interno do Senado proíbe CPIs para investigar estados e municípios, né? O Senado tem a atribuição de fiscalizar o Poder Executivo Federal, né? Ou seja, o governo federal, né? O presidente Jair Bolsonaro, ministros de Estado, enfim, e não estados e municípios. Mesmo assim, eles deram uma engambelada ali na hora de ler o requerimento, incluíram a investigação de repasses do governo federal aos estados, né? A utilização desses repasses pelos estados. Agora ver como que isso vai para frente, né? Porque ainda tem que instalar a CPI, dependendo da formação dela, pode ser anti-governo ou muito governista, né? Então aí a gente precisa ver quem serão os indicados a participar dessa CPI, né? Nessa quarta-feira, né, rufem os tambores, deve ter a votação no plenário do Supremo, né? Eles até agora tem uma liminar do Barroso, mas o pleno vai decidir. Pelo que se sabe, o Supremo deve manter a liminar do Barroso, né? Pelo que se sabe, deve manter a liminar. Tem ali uma tentativa de um meio termo ali, do meio do caminho, para que a CPI só fosse instalada depois da pandemia terminada, que seria lá por 2035, mais ou menos, pelas contas de algumas pessoas. Mas essa não é uma tese que está sendo muito comprada pelos ministros do Supremo, né? Então tem ainda uma certa resistência em relação a isso. A tendência é que a liminar do Barroso seja referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, sim. Vamos fazer um parênteses aqui. Como você acha? Eu sei que existe o imponderável, né? E em alguns casos, assim, a gente nunca tem como adivinhar o que vai acontecer. Mas como você acha, Kelly, que vai votar o ministro Cássio Nunes? Olha, depende, a gente vai apostar dinheiro? É uma vergonha isso, né? Na época de outros governos, no Fernando Henrique, né, tinha a brincadeira que o Gilmar Mendes era o líder do governo no Supremo, né? Mas o Gilmar Mendes, perto do Cássio Nunes, é de uma elegância, né, ímpar, né? O Cássio Nunes realmente faz um papel ali que é muito tragicômico. Mas, enfim, saindo da votação do Supremo e voltando para o Senado, né? O Supremo provavelmente manda instalar a CPI, porque todos os requerimentos de certo foram cumpridos, né? É o entendimento deles. Volta para o Senado fazer o que tem que fazer, instalar a CPI e botar para investigar. Como você bem lembrou, o Jair Bolsonaro não tem só o Cajuru, né? Ele tem maioria lá dentro, né? E provavelmente vai conseguir abafar o caso. Isso quer dizer que tudo vai passar impune? Tudo isso que aconteceu, o caos em Manaus, a falta de vacina, toda essa, né, 380 e tantos mil mortos já, assim. Será que o Senado não vai fazer nada? A Câmara não vai fazer nada? O que você acha? Pois é, Guilherme, tem uma sensação muito crescente no Senado de que sim, é preciso fazer alguma coisa, né? Principalmente depois da morte do senador Major Olímpio, que era um senador muito querido pelos colegas, por causa da Covid-19, existe esse clima de consternação no Senado em relação à pandemia, né? Então, não dá para dizer que não vai dar em nada, né? Isso vai depender muito de como que a CPI vai ser formada.
Hoje, a gente tem ali, de acordo com a divisão, né, a CPI vai ter 11 integrantes. Então, 5 integrantes devem ser do bloco de oposição, né? PT, PDT, Rede, enfim, esses partidos de oposição. Outras 4 vagas devem ser de partidos governistas, né? Ali dos partidos do Centrão. Mas tem 3 vagas que são do MDB. Aliás, do MDB não, perdão, do PSDB Podemos. E essas 3 vagas, elas podem definir ali os rumos da CPI, porque se forem senadores mais governistas, deve dar uma aliviada para o Bolsonaro. Se forem senadores mais antigovernistas, isso deve dar ali trazer um certo problema para o presidente Jair Bolsonaro na CPI. E a gente também tem o MDB, né, que se sente traído pela eleição do Senado, né, em que o Rodrigo Pacheco foi apoiado pelo Palácio do Planalto, né? Houve uma articulação no Palácio do Planalto pela vitória do Rodrigo Pacheco. O MDB está um pouquinho chateado com essa situação e agora quer a presidência ou a relatoria dessa CPI, o que também pode dar aí um certo problema para o governo. Tem líderes do governo que são do MDB, mas também tem, por exemplo, Renan Calheiros, né? Que é uma voz no Senado muito crítica ao governo federal. Então, quem vai ser indicado pelos partidos para ocupar essas vagas na CPI vai determinar muito o que vai acontecer a partir daí, né? Porque a gente vai ter uma CPI mais pró ou contra governo, né? Agora, a gente sabe, né, Kelly, que nenhum governo gosta de CPI. Nos últimos anos aqui no Brasil, a gente tem visto todos os governos atuarem para não ter CPI, porque realmente é um incômodo, né? Até agora, porque mesmo que não dê nada, né? Mesmo que a CPI acabe em absolutamente nada, é uma encheção de saco, né? Porque vai ter matéria todo dia no Jornal Nacional, vai ter um monte de vídeo na internet, vai ter depoimento de um monte de pessoas que vão lá, vão falar mal do governo, ou, enfim, vão trazer omissões, enfim, isso vai ficar ali meses, né, no noticiário falando sobre isso e isso incomoda o governo, né? Sim, é notícia ruim o tempo todo para o governo, né? Então a gente sabe que eles vão tentar abafar. E agora, enquanto está usando o regimento, vá lá, né? Faz parte você tentar indicar alguém do teu lado, tentar não deixar com que fulano seja o presidente, o que é realmente constrangedor às vezes no atual governo são os métodos, né? Esse que é o problema, né? É só ver como foi a ligação entre o Cajuru e Bolsonaro, sendo ela combinada ou não combinada, ela é ruim do mesmo jeito, né? É um presidente da República pedindo para um senador, Poder Legislativo, pedir o impeachment de um ministro do Supremo Poder Judiciário para tentar pressionar contra uma CPI, né? Então, é um negócio meio complicado, né? Você tentar essas artimanhas, enfim. Né? Enfim, não sei nem o que dizer mais. Agora, o que eu queria que... Tô com medo da PF bater aqui na minha porta daqui a pouco, enquanto eu tô aqui reclamando no governo. O que eu queria que você, que sabe tudo sobre o regimento, a Constituição, todos os artigos, do nosso Reinaldo Azevedo, anexo 5, diga aí qual é o artigo da Constituição que proíbe baixaria desse tipo no Senado da República e na presidência. Parece que não tem, né? Infelizmente. Não tem. Olha, o Constituinte falhou nesse requisito. Não tem. Ficou devendo. Então, tá bom. Então, a gente vai esperar que eles atuem de forma decente nos próximos tempos, que os senadores deixem de votar de acordo com enquetes na internet, que o presidente deixe de cobrar senadores que entrem com pedidos de impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal e assim por diante. A gente vai acompanhando isso por aqui. A Kelly Cadano de Brasília. Eu acho que essa lista de desejos está muito longa. Acho que a gente tem que cortar ela. Tem que escolher um. Tá, vamos escolher um. Que tem a vacina. Eu escolhi isso. Assim, se for para escolher. Então tá. Essa acho que talvez. Não, mas enfim, aqui em Curitiba parou, não sei como é que tá aí, mas aqui nem vacina mais tem. Pois é. Enfim, vida que segue. Kelly Cadano nos acompanha tudo isso lá de Brasília e eu, Rogério Ganilo, aqui da província de Curitiba. Se você quiser acompanhar, é só clicar aí para se inscrever em um dos dois canais. Eu prefiro do plural, ela prefere do regra dos terços, cada um tem suas opiniões. Mas você pode também clicar no sininho e receber as notificações toda semana quando a gente estiver aqui falando e explicando para você coisas sobre esse mundo estranho da política brasileira. E já fica o spoiler,
E já fica o spoiler que amanhã, aqui no Regra dos Terços, vai ter direito em português explicando o que é uma CPI, como que funciona, o que pode, o que não pode. Então, aproveitem e se inscrevam aqui no canal. Muito bem. Kelly Cadanos, sempre um prazer e uma honra falar com você. Igualmente. Valeu, a gente volta na semana que vem. Até. Até.